Lucas capítulo 15, verso de 1 a 32, Jesus está explicando sobre o seu reino, o seu caráter, e ele propõe uma parábola, a parábola do filho perdido. A partir do versículo de número 11, eu quero ler apenas. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos, e o mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte na herança. Assim ele repartiu a sua propriedade, o pai repartiu a sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. E depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região onde ele estava, e ele começou a passar necessidade, e por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens da alfarrabeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E a seguir levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, coloquem um anel no seu dedo e calçados em seus pés, tragam um novilho gordo e matem-no, pois vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou: o que está acontecendo? E ele lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis nem entrar. Então seu pai saiu, agora em busca do seu segundo filho, e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Essa parábola conta a história de um jovem que perdeu o nível de autoridade que ele tinha. Ele tinha um nível de autoridade, ele era filho. Ele tinha um nível de autoridade, ele era filho. E ser filho é ter autoridade. Ser filho é estar com os privilégios de estar protegido na casa do pai. Mas ele não valorizou aquele nível de autoridade que estava sobre a vida dele. Ele não valorizou aquilo que ele tinha nas suas mãos. E ele então, ele faz uma semente de desonra. Ele faz uma semente de desonra quando ele diz para o pai, aqui no versículo 12, né, me dá tudo que é meu, vamos dividir as coisas, me dá a minha parte. E quando ele faz isso, ele está semeando uma desonra. Porque a herança, todo mundo sabe, ela só é distribuída entre os herdeiros quando há a morte daquele que vai liberar a herança. Então esse filho, ele abre mão do nível de autoridade de filho e ele mata seu pai. Ele mata seu pai vivo. Ele mata seu pai em vida. Ele mata seu pai com os seus gestos, com as suas ações, com o seu comportamento, com as suas decisões. Ele mata o seu pai dizendo: me dá o que é meu. E essa semente de desonra que ele semeia, infelizmente,
a Bíblia ela fala sobre a lei espiritual da semeadura. Tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. E ele semeou a desonra. E essa semente de desonra, ela cresceu. Então, além de ter pedido que era dele de matar o seu pai no seu coração, aquele filho, ele agora, logo depois, diz o texto aqui, logo depois, não muito tempo depois, verso 13, ele vai embora. Ele pega tudo que ele tem, tudo que é dele, e ele vai embora. Rebeldia, abrir mão da autoridade que lhe foi liberada. Sabe, queridos, a parábola do filho pródigo, ela não é uma parábola para incrédulos, mas é uma parábola para crentes, para filhos de um pai que nos ama. Somos filhos de um pai que nos ama, somos filhos de Deus, mas nem por isso às vezes nós matamos o pai, ou nem por isso às vezes deixamos de matar o pai, quando nós nos rebelamos contra o nível de autoridade que o Senhor coloca nas nossas vidas e queremos mais. De manhã foi liberada uma palavra que me abençoou muito, sobre o homem ser insaciável e querer aquilo que não tem, e esse é um desejo que Deus colocou dentro de nós para a busca da eternidade. Mas o pecado, ele distorce esse desejo e ele coloca dentro de nós, a partir de um desejo de Deus, a busca por algo que nunca nós vamos alcançar, porque só está em Jesus Cristo. E esse filho, ele abre mão da autoridade de filho, quando ele desonra o pai, pede o que tem, e a semente prosperou, e a semente ela deu frutos, e os frutos daquela semente foi ele ir embora de casa, abriu mão da sua casa e foi embora. Cada dia nós somos tentados a abrir mão daquilo que o Senhor nos dá, talvez por desprezar aquilo que o Senhor nos deu. Eu desprezo essa mulher, eu desprezo esse marido, eu desprezo esse pai, eu desprezo esse filho, eu desprezo esse trabalho, eu desprezo essa atividade, eu desprezo esse pastor, eu desprezo essa igreja. E como essa palavra desprezar, ela é muito dura, você então negocia de uma outra maneira, às vezes se vitimizando. Não tá bom, não é exatamente isso. Às vezes você muda essa palavra desprezo, criando eufemismos que tornam a coisa mais aliviada, mas no fundo é desprezo, abrindo mão daquilo que o Senhor te deu, abrindo mão do corpo que o Senhor te deu, abrindo mão do nível de autoridade que o Senhor Deus te deu. Para quê? Para viver a vida. Então a primeira coisa que eu quero trazer para você nessa noite é que a semente da desonra, ela vai gerar ainda maior desonra. Porém, a semente da honra, ela vai gerar honra na tua vida, porque se há uma semente da desonra, também há uma semente de honra, e tudo aquilo que o homem semear, isso também colherá. Então veja, o fruto da desonra foi o desperdício. O texto fala que esse jovem foi e ele começou a desperdiçar aquilo que ele tinha. O fruto da desonra e de abrir mão do nível de autoridade é o desperdício. Queridos, se tem uma coisa que não agrada o coração de Deus, é o desperdício. Eu não sei você, mas lá em casa a gente não desperdiça comida. Lá em casa a gente não desperdiça água, a água do planeta. Lá em casa a gente não desperdiça luz. O desperdício não é de Deus nas nossas vidas. O desperdício, ele é de Satanás, o inimigo que quer que você jogue fora aquilo que é um privilégio na sua vida. O desperdício é abrir mão da honra e jogar fora a honra que o Senhor Deus te deu. Entenda como desperdício quando você deixa a tua torneira aberta, porque aquilo é um privilégio, e você despreza e deixa lá a água desperdiçando, e você despreza, deixa lá a luz acesa. Por isso nessa igreja nós movimentamos missões, para levar gente a lugares onde a água é considerada um privilégio, para que pessoas vejam, ter água é muito bom, ter luz é um milagre, é muito bom.
Não querendo ser minimalista e nem querendo, de alguma forma, descer ao nível mais básico da nossa existência, mas dizendo para cada um de nós, o desperdício vem de Satanás. Foi o que esse filho pródigo ele experimentou. Quando ele desonrou o pai, a semente da desonra cresceu na vida dele. E não tem jeito, ele começa com a semente da desonra a desperdiçar. E logo, logo, o fruto do desperdício é ficar perdido. Quem desperdiça oportunidades, fica perdido. Quem desperdiça a porta de emprego, fica perdido. Quanta gente reclamando, não tenho, não consigo, não chego lá, mas desperdiça a porta de emprego que se abre. Portas são abertas, empregos são abertos. Esse não é bom para mim, esse eu não gosto, esse eu não mereço, esse paga pouco, desperdício, e vai abrindo mão daquilo que lhe é oferecido. Como esse filho pródigo, desperdiçando as oportunidades, desperdiçando os humildes começos, desperdiçando aquilo que requer sacrifício. Porque o orgulho que você tem te impede de sacrificar. Mas o orgulho precede a queda, e a tua queda não é culpa de Deus, a tua queda não é culpa do homem, a tua queda não é culpa de ninguém que não te ajuda, a tua queda é culpa do teu orgulho. Se humilha, coloca a boca no teu pó, coloca a tua cara no chão e diga: Pai, pequei, perdoa-me, e volta atrás e abre mão do teu orgulho, como esse filho pródigo precisou fazer lá na frente. Porque o desperdício, ele deixa a gente perdido, porque quando a gente desperdiça, não tem mais. E quando não tem, vai fazer falta. Vai fazer falta. O sofrimento de não ter pode ser evitado quando você poupa, quando você guarda e não desperdiça. Então, fruto da desonra, desperdício. Fruto da desonra, sentir-se perdido. E fruto da desonra, irresponsabilidade. Sabe, queridos, eu quero dizer para você que eu estou falando aqui da honra a Deus, mas também estou falando da honra a homens, porque esse filho pródigo, ele precisou acordar: peraí, pequei contra o céu, mas também pequei contra um homem. Peraí, pequei, porque às vezes a gente fica preocupado de falar, mas a Bíblia diz: honra a quem honra. Então veja, quando você semeia desonra, libera sobre a tua vida a irresponsabilidade, desperdício e um senso de estar perdido. Não é esse o plano de Deus para a sua vida, não é isso que Deus quer para você, não é isso. Lá em Lucas capítulo 15, esse jovem ele passa por uma experiência transformadora, quando ele, caindo em si, ele começa a pensar, caindo em si. Tem gente que não cai em si, tem gente que está dentro da igreja e fica em pé em si, que não cai em si, mas fica em pé em si. Às vezes a gente usa a palavra cair como algo, caiu, desviou. Não, cair também significa cair em si, voltar à sobriedade, acordar para a vida, enxergar. Caiu em si, e ele caiu em si. E a primeira coisa que aconteceu quando ele caiu em si foi o arrependimento, porque o arrependimento é o início do processo de recuperação da honra de qualquer um de nós. Ei, presta atenção, você está se sentindo humilhado? Humilhada? Diante de Deus, eu quero dizer para você que o princípio do processo da recuperação da tua honra é o arrependimento. Arrependimento. A Bíblia fala que o coração quebrantado, Deus nunca vai desprezar. Nunca. Mas a dureza do coração trava a tua vida para você não cair em si, e você fica firme. Quantas decisões erradas que filhos tomaram, mas nunca conseguem voltar atrás, porque não tem a coragem de se arrepender. E é preciso que você aprenda a honrar a honra. Título dessa mensagem: honrando a honra. Porque quando eu honro a honra, eu estou semeando honra na minha vida, e aquilo que eu vou semear, eu vou colher. Mas presta atenção, Lucas capítulo 5, versículo 32.
Lucas 5,32, a palavra de Deus é clara, que Jesus não veio para gente perfeita, Jesus não veio para gente boa, Jesus não veio para gente que não erra, Jesus veio para aqueles que querem se arrepender. Amado, se escandaliza com o que eu vou falar agora, mas Jesus não veio para os crentes, porque tem uma raça que não se arrepende, é o tal de crente. Jesus veio para os arrependidos, não para os que estão levando um título, eu creio, mas não se arrependem. Para esses, a palavra é dura, sepulcros caiados. Para esses a palavra é dura, mas os que se arrependem, Jesus veio para eles. Então, se você está aqui nessa noite sem honra, desonrado, perdido, por conta de irresponsabilidade, por conta de ter semeado uma desonra, e agora você está colhendo os frutos, então, Jesus veio e foi para você mesmo, Jesus veio para você mesmo, porque Ele não veio buscar os justos, os santos, os perfeitos, mas Ele veio chamar, buscar aqueles que se arrependem. Isso foi o que aconteceu com esse filho pródigo, quando ele caiu em si, teve uma mudança na vida dele. Mateus capítulo 3, versículo 8, está escrito o seguinte: o arrependimento verdadeiro, ele é revelado através de atitudes, de movimentos, de práticas, de frutos. Então deem fruto que mostre o arrependimento. Eu quero ensinar para você uma coisa, se é que você já não sabe, mas a nossa mente, o nosso coração, ele é muito traiçoeiro. Ele nos engana, e a única maneira que nós somos capazes de julgar a nós mesmos é pelos nossos próprios frutos. Não é apenas aquilo que eu pretendo fazer, mas é de fato aquilo que eu faço. Não é aquilo que eu proponho, não é aquilo que eu planejo, mas é aquilo que de fato sai da minha boca, aquilo que de fato eu faço. E talvez você precise se ouvir mais, ou se ver mais. Porque quando você começa a se enxergar mais, você começa a ver, eu me sinto arrependido, então deem fruto que mostre o arrependimento. Apocalipse capítulo 2, versículo 5, a palavra que Deus libera ali para João, ele fala, olha, lembra-te de onde caiu, aí se arrepende, acabou? Não, e pratique as obras que praticava no princípio. Então eu vou parar de fazer o que eu estou fazendo e vou voltar a fazer o que eu parei de fazer. Esse filho pródigo caiu em si e falou, eu estou fazendo coisa errada, eu fazia as coisas certas, eu estou fazendo bobagem, eu estou destruindo, eu estou desonrando, eu estou irresponsável, eu estou abrindo mão, não vou fazer mais isso. O que eu tenho que fazer? Voltar para a casa do meu pai. Porque o verdadeiro arrependimento é aquele que dá frutos e aquele que nos faz voltar atrás. Se você não é capaz de voltar atrás, de liberar perdão, de perdoar, de falar de novo e de abrir mão, você não se arrependeu. Porque o verdadeiro arrependimento, ele nos é revelado pelos frutos de arrependimento que nós produzimos na nossa vida. Então deem fruto de arrependimento. Como? Arrependendo-se, praticando aquilo que praticava no princípio. Foi o que esse filho pródigo fez. E ele começou então agora a semear uma semente de honra. Veja, olha, veja como a nossa curva pode ser uma reta. Ele era honrado dentro de casa, abriu mão da sua honra e começou a praticar o que não devia. Mas por conta das dificuldades e por conta de ter caído em si, ele se arrepende. E então agora ele começa a semear uma semente de honra na vida dele. Agora há pouco eu falei, se você semeia, você vai colher. Se você semeia desonra, vai colher desonra. Ele semeou desonra. Mas agora ele começa a... O que eu vou fazer? Eu vou semear honra. Eu vou voltar. Aí no verso 19 aqui de Lucas, no capítulo 15, ele fala,
Eu acredito que ele pensou isso no caminho de volta. Porque o caminho do arrependimento, às vezes é um caminho que nos traz uma incapacidade de nos sentirmos dignos. E ele se arrependeu, ele falou: eu não mereço mais. Eu não sou mais digno de ser chamado do teu filho. E ele está voltando para casa, ele começa o caminho do arrependimento, ele está semeando. É interessante que esse texto fala que o filho decidiu voltar, e ele vai treinando aquilo que ele vai falar com o pai. Ele vai semeando na cabeça, ele vai semeando na cabeça. Enquanto você viver, você vai carregar isso por quê na sua vida? Você não precisa disso. Volta. E aí, esse filho, ele vai falando, eu vou dizer assim, ele está semeando. Primeiro ele está pregando para o coração dele. Por quê? Porque lembra, ele só está resolvendo voltar para casa porque ele está com interesse, ele está com fome. Ele só quer voltar para casa porque ele está com interesse, ele está sofrendo. E agora, ele no meio do caminho, porque ele semeou voltar para casa, seja lá qual foi o motivo inicial, ele semeou a honra, então começa a surgir um sentimento diferente no coração dele. Porque quando semeamos desonra, começa a surgir uma irresponsabilidade na nossa vida. A gente faz um monte de bobagem, mas quando a gente começa a cair em si, a semear honra, os pensamentos mudam e a gente começa a pensar de uma maneira diferente. Nossos pensamentos são alterados pelo poder da honra quando nós nos curvamos diante daquilo que é a palavra de Deus. E aí ele volta pelo caminho e ele começa a treinar. Eu vou dizer para o meu pai, mas eu não me sinto digno, mas eu vou dizer mesmo assim. E ele vai treinando, ele vai pregando para a própria alma dele. O que se passa na mente durante o caminho de volta? O caminho de honra pode parecer o caminho da humilhação, e o caminho da desonra pode parecer o caminho da exaltação. Quando esse jovem saiu de casa, ele pensou: eu vou arrebentar, eu vou fluir, eu vou tomar conta do mundo, eu vou viajar por todos os países, eu sou rico, eu não preciso do meu pai, eu tenho dinheiro, eu vou para o lugar, fazer o que eu quiser, onde eu quiser, porque eu sou muito bom. E esse caminho, que para ele era um caminho da exaltação, foi o caminho que o destruiu. E agora ele está de volta para casa, pensando: eu não sou digno, está tudo errado, eu não tenho condições, eu estou com vergonha, eu não sei o que eu vou falar, eu vou treinando aqui, mas eu tenho que voltar porque eu estou com fome. Esse caminho parecia para ele um caminho da humilhação, mas na verdade o que estava sendo semeado agora era uma honra que ele logo depois iria receber do seu pai. Ele não sabia, mas ele iria receber a honra. Queridos, o caminho da autoridade é o caminho do arrependimento. Não há arrependimento, não há autoridade. Mas quando você é capaz de arrepender-se e você se volta para o Senhor, há uma autoridade na sua vida. E você pode pensar: eu não consigo, eu não dou conta de voltar, eu não dou conta de chegar. E aí esse jovem chega em casa e ele encontra duas pessoas bem distintas. Ele tem dois encontros, porque às vezes você está me ouvindo, né? Aí você pode falar: que bom, pastor, a história termina linda, o filho voltou para a casa do pai. Queridos, ele chegou em casa e encontrou tragédia, encontrou o irmão que bateu a porta na cara dele, encontrou objeção, encontrou acusação. Então preste atenção, não tem a ver com o que você vai encontrar, tem a ver com aquilo que você se torna quando você consegue voltar. Não tem a ver se o teu pai vai colocar um anel no teu dedo, ou vai te honrar, ou se teu irmão vai te acusar. Esse aí é um sem vergonha, é safado. Não tem a ver com o que você vai encontrar, mas tem a ver com o teu caminho de volta, com a tua natureza, com a tua mentalidade, com o teu coração, com a tua vida. É sobre você que o Senhor está falando nessa noite.
Não é sobre o que você vai encontrar quando você voltar, porque às vezes você volta achando que vai ser tudo mil maravilhas e vai levar uma porta na cara, e vai levar uma palavra de maldição, e daí o que importa é o que você fez, porque o que você faz mostra quem você é, e o caminho do arrependimento é o caminho da honra, e o caminho do arrependimento é o caminho da autoridade, e aí você vai viver em outro nível, porque o teu nível de autoridade que foi perdido, ele será restaurado agora, porque você fez o que precisava fazer, independente da resposta que você vai obter com aquilo. Então não é para ter lucro, não é para se dar bem, não é para fazer com que tudo pareça muito bonito, porque a vida é dura. É para dizer para você que o que você está ouvindo aqui é para transformar a sua vida. É para que, apesar de haver um terremoto, um maremoto, águas muito agitadas do lado de fora, você vai viver em águas tranquilas. Porque o caminho do arrependimento te dá autoridade para você viver nessa tranquilidade. Sabe o que esse jovem resgatou? Esse jovem resgatou a autoridade de ser chamado de filho. Sabe o que esse jovem resgatou? Ele resgatou a autoridade de ser alguém que teve coragem de reconhecer: fiz besteira, pai, pequei. Pequei contra o céu, pequei contra ti também. E quando você vai falar com algumas pessoas, elas vão ignorar o que você está fazendo, elas não vão ser tão espirituais, tão boazinhas, tão benditas. Esse irmão não foi, esse irmão foi um irmão, né, queridos? Foi um irmão. E às vezes a gente reclama do irmão da igreja, mas tem irmão de sangue que é muito pior do que o irmão da igreja. É um milagre quando você tem irmãos, seja na igreja, seja dentro de casa, que tenham sabedoria e um espírito pacificador para viver num ambiente de alegria e de misericórdia. E tem gente que cobra da igreja uma coisa que os irmãos da igreja têm que dar, mas que nem os irmãos de casa dão. Então veja, esse movimento desse filho pródigo não diz respeito ao que ele encontraria de volta. Diz respeito agora à identidade dele, que foi restaurada de filho. Por quê? Porque ele reconheceu que ele tinha perdido aquilo que era mais precioso para a vida dele, que não era o dinheiro que ele tinha, ele achava que era. Que não era a liberdade que ele tinha, ele achava que era. Que não era o direito de fazer o que ele queria, ele achava que era. Mas agora ele volta a ter um nome, ele volta a ser filho de um pai e irmão de um irmão. Ele volta para casa, um lugar dele. Sabe, meus amados, tem muita gente que está longe do pai, mesmo morando na casa do pai, porque não honra o pai. E eu não estou me referindo aqui a uma família, eu estou me referindo a um relacionamento com Deus. Esse filho pródigo, ele estava na casa do pai, ele morava na casa do pai, mas ele não honrava o pai. Ele só passou a honrar o pai quando ele perdeu o nível de autoridade e viu como poderia ser pior morar longe da casa do pai, viver longe da casa do pai. Eu quero dizer para você nessa noite, nós estamos vivendo um tempo de restaurar a autoridade que o Senhor colocou sobre as nossas vidas. Durante o momento de louvor, tivemos essa ministração sobrenatural, onde o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Qual a desculpa que você vai dar para você mesmo? O nome de Jesus está sobre todo nome. Sobre todo nome. Veja como esse pai fez. Correu atrás do filho que estava voltando. O outro que não queria entrar dentro de casa, o pai correu atrás dele. É assim que Deus faz conosco. Ele está sempre nos buscando, está sempre nos chamando, está sempre querendo nos trazer para perto.
Ele está sempre de braços abertos. Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Por quê? Porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. E para encerrar, eu quero ler com você o texto de Isaías capítulo 61, versículo 10. Isaías capítulo 61, versículo 10. Diz assim: é grande o meu prazer no Senhor. É grande o meu prazer no Senhor. Regozija-se a minha alma em meu Deus, pois Ele, como Pai, me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça, qual noivo que adorna a cabeça, como um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. O Senhor te traz beleza, o Senhor te traz honra, o Senhor te traz alegria, o Senhor te traz regozijo, o Senhor te traz prazer. Eu quero declarar para você que você não foi feito para ficar preso naquilo que de alguma forma trouxe desonra sobre a tua vida, porque você é livre para escolher, você tem autoridade para fazer pelos outros aquilo que eles não merecem, para fazer por você mesmo aquilo que você julga que você não merece. Você tem autoridade para ser embelezado, ornado, abençoado pelo Senhor, como uma joia preciosa da parte do Senhor. Tudo que Deus pede para você é que você caia em si e que você se volte para o Senhor de todo o teu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. É só isso que Deus pede para você. Ir até o Senhor, buscar ao Senhor, cair em si. Pai, pequei contra o céu, pequei contra a terra. Aí você vai ser confrontado com o seu sentimento de vergonha, mas é esse sentimento que você pensa que é de vergonha, mas é esse sentimento que você vai estar semeando a honra. Então para com desperdício, acaba com desperdício, mostre frutos dignos de arrependimento. O que você faz, que você sabe que não tem que fazer, chega, não vou fazer mais. E o que você sabe que tem que fazer, o que tens para fazer, faz depressa. Põe a tua casa em ordem, põe a tua vida em ordem, arruma as coisas na tua vida. Não carrega para a tua história um peso que você não precisa carregar, porque você tem a autoridade para ser liberto de todo e qualquer fardo, porque o Senhor é o teu Pai, Ele te recebe. Você tem um Pai que te ama, Ele te coloca autoridade para te honrar,